Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saia da Caixa Podcast e como sempre trazendo um conteúdo aqui para você viver todo o seu potencial, mas além disso, em uma série especial que é a série Cuide-se, aqui no Saia da Caixa Podcast. Nosso convidado de hoje vai tratar sobre um assunto extremamente necessário para os dias atuais, mas além de tratar desse conteúdo, a gente vai trazer exemplos práticos de como você pode melhorar a sua qualidade de vida. Seja bem-vindo, Dr. Bruno Brandão, psiquiatra, ao Saia da Caixa Podcast. Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse assunto muito relevante para a sociedade, para os empresários, para as pessoas, de modo geral, trabalhadoras. É isso aí, pessoal. Hoje o tema desse podcast dentro da série Cuide-se é o tema burnout. Então a gente vai falar sobre o que é o burnout e principalmente quais os impactos do burnout na sua vida, no seu dia a dia. Porque tem muita gente que pode estar vivendo uma situação dessa e nem imaginar, né, doutor? E nem imaginar. O burnout é um termo que vem do inglês, que significa queimar por completo. É a síndrome do esgotamento profissional. É interessante que esse termo, a primeira vez que ele não aparece no contexto médico. Ele aparece nas obras de Shakespeare, onde ele fala que ela queimou por completo. Numa citação que ele fala que a moça queimou por completo de tanto amor. Dentro da literatura científica, em 1974, Freudenberg, um psicólogo americano, ele começa a descrever uma síndrome que aparece principalmente nos profissionais associados com cuidar, especialmente médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham no cuidado do outro, né, que ele descrevia como um processo de esgotamento físico, mental, associado com um distanciamento afetivo e uma sensação de frustração com a profissão. Então a pessoa ela começava a negligenciar o trabalho dela, uma sensação de esgotamento e uma falta de realização pessoal. Mas antes disso, a gente já tem alguns relatos na literatura de uma enfermeira que já mostrava sinais de burnout, que ela abandonou a profissão por conta disso. Então, o burnout, de um modo geral, ele vai ser caracterizado pela tríade de esgotamento mental, associado a um cinismo, um distanciamento profissional, ou seja, a pessoa ela tem um distanciamento, um cinismo, um afastamento da profissão, que a gente poderia pensar uma negligência daquela profissão. Então ela começa meio que a fazer as coisas por fazer, um relaxamento, fazer as coisas pela metade, fazer as coisas ali meia boca, vamos dizer assim, né? E uma sensação de frustração. Então essa tríade vai estar presente no burnout. E claro, o que vai estar causando isso é um má gerenciamento do estresse associado ao trabalho. Então, essa tríade associado a um alto grau de estresse profissional e, obviamente, dentro do contexto de trabalho. Se for, por exemplo, um má gerenciamento dentro de outras áreas da vida, a gente não vai falar em burnout. Então, é um quadro que apresenta essa tríade dentro do contexto de trabalho. Legal, então bem claro, dentro do contexto de trabalho, qual que é essa tríade, né? O esgotamento, Esgotamento, né? distanciamento Distanciamento e, e uma frustração associado ao trabalho. ou Então, seja, essa tríade, o mesmo que foi documentado na literatura lá no passado, ainda permanece como característica do burnout hoje também? permanece como característica do burnout hoje. Então, o que foi documentado lá atrás, em 1974, foi incorporado pela CID-11, que é o manual o Manual da Classificação Internacional das Doenças atual. Então, foi incorporado esses três elementos, a Classificação Internacional das Doenças atuais, no manual atual. Muito bom saber disso, porque isso já vira uma característica para a pessoa que vive situações dessa forma, só que de forma permanente, a pessoa precisa de um ponto de atenção. Se ela, por exemplo, trazendo um exemplo prático aqui, a pessoa que sempre amou a profissão, às vezes um advogado ou uma pessoa que é um gestor de uma empresa, mas em um determinado momento essa pessoa começou a gerar esse esgotamento, esse distanciamento e até se frustrar com a profissão, que antes ela amava e a partir de um determinado momento virou essa chave para pior, né, de uma forma negativa. É um sinal que a pessoa precisa de ter atenção à saúde emocional?
Sim, é um sinal e provavelmente com essa descrição que você falou, essa pessoa já se encontra num quadro de burnout, ou no mínimo ela merece uma investigação cuidadosa. E é importante a gente salientar que o burnout hoje, ele não é considerado um transtorno mental. Por mais que ele vai ter uma série de manifestações mentais, né? Há alguns autores que consideram o burnout como uma depressão restrita ao ambiente do trabalho. Outros autores consideram que o burnout, ao longo do tempo, ele evolui para uma depressão, mas o burnout hoje ele é codificado dentro do capítulo dos transtornos ocupacionais. É considerado uma doença ocupacional. Ele é catalogado dentro do capítulo das doenças associadas ao emprego ou desemprego. Ele não é catalogado dentro do capítulo das doenças mentais. E é um assunto importante da gente tratar, porque, basicamente, pelo que a gente até conversou aqui nos bastidores, doutor, você falou que ele é consequência até do estresse. Um estresse pode se tornar um estresse em excesso. Ele pode se tornar um burnout? Sim, sim. Na verdade, o estresse, o burnout é o não gerenciamento adequado do estresse. Existem dois tipos de estresse, um estresse bom e um estresse ruim. Todos nós estressamos ao longo dos nossos dias. Então a gente vai para o trabalho, a gente tem aquele estresse normal. Quando a gente não consegue gerenciar bem esse estresse, e o estresse se torna crônico, isso ao longo do tempo. Você vai no seu trabalho, você tem um problema ali, você tem um outro problema, isso é acumulativo. Várias decepções, vários problemas, pessoas que às vezes têm que cumprir meta, pressão em cima de pressão, 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 pressão. Muitas vezes uma sensação que a pessoa ela não é ouvida no trabalho, uma falta de valorização profissional, falta de autonomia dentro do trabalho. Então, essa pessoa, ela começa ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, aquilo vai se acumulando e aí isso pode culminar no burnout. A pessoa começa a ter um esgotamento literalmente físico, né? Esse distanciamento, como se a pessoa começasse a entrar naquela, não tenho o que fazer, Não uma tem muito que sensação de não desamparo. valoriza Já que também. ninguém me valoriza, já que não tenho o que fazer, então vou fazer de qualquer jeito mesmo, né? Sim. Ela começa a levar as coisas meio pelas coxas ali, sendo que antes ela não era assim. Então isso é importante diferenciar. Não é aquela pessoa que sempre foi assim. Não é uma pessoa que era insatisfeita no início, já entrou insatisfeita e continua insatisfeita. Não é esse o caso. É a pessoa que amava aquilo que fazia, gostava, tinha prazer em ir trabalhar, mas a partir de um determinado momento perdeu Exatamente. tudo isso. E além disso, a sensação de frustração. Então, esses três elementos a gente vai encontrar: o esgotamento, a frustração e o distanciamento por conta desse estresse crônico. Não é um dia ruim que a pessoa teve no trabalho. Ah, eu vou lá trabalhar, hoje meu dia foi péssimo. Não. É micro estressores ao longo de vários anos, meses ali, dia após dia, a pessoa vai se frustrando, vai entrando num padrão de estresse crônico. E por que que alguns autores consideram que o burnout é uma depressão dentro do ambiente de trabalho, ou que isso vai culminar depois com uma depressão? Porque de fato vai, a gente vai falar sobre isso aqui depois, porque o principal fator de risco para a depressão é justamente o estresse crônico. Então, na verdade, o burnout é sim um estresse crônico, não gerenciado dentro do ambiente de trabalho. Então, uma boa definição de burnout é o não gerenciamento do estresse no ambiente de trabalho, um estresse que se torna crônico, afinal de contas, a gente trabalha todos os dias. Se você não gerencia bem o seu estresse dentro do ambiente de trabalho, você certamente vai estar cronicamente estressado. Isso vai se manifestar dentro daquela tríade que eu falei, mas isso vai se estender para uma série de outros problemas, inclusive problemas físicos e outras comorbidades que a gente pode discutir aqui mais para frente. Muito bom a gente trazer essa clareza sobre esse assunto, porque as pessoas às vezes passam por um estresse e hoje em dia está muito normalizado, né? Foi normalizado, tô estressado, o dia hoje foi pesado, e às vezes a pessoa pode viver
um estresse crônico e não saber que ela está vivendo. Existe algum sintoma do início desse estresse para a pessoa nem esperar chegar numa situação de burnout, mas já começar a ficar atento com o comportamento, com as emoções dele ou dela antes de chegar no nível mais avançado? Sim, existe uma série de sintomas, tá? A gente pode pensar irritabilidade, problemas de memória, insônia, dificuldade de concentração, dores pelo corpo, má digestão, azia, dores de cabeça, ou seja, uma série de sintomas físicos, corporais, né? Vai se manifestar inclusive no corpo. Por que isso? Porque o estresse crônico, ele é muito mais prejudicial do que aquele estresse de forma aguda, mesmo que seja de uma intensidade menor. E o que é estresse? A gente fala muito, estresse, 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 mas Ficou popular nos últimos anos, né? Parece que de 10, 15, 20 anos pra cá, parece que o estresse entrou, antes quase não se falava e começou a se falar muito, pelo menos no meio popular. exatamente. Mas o estresse, na verdade, é uma resposta do nosso organismo a uma ameaça. Então imagina, nós estamos aqui. Imagina que de uma hora para outra entra aqui no estúdio um pitbull, né? Existe dentro do nosso cérebro uma glândula chamada hipotálamo, né? Então na hora que o hipotálamo percebe essa ameaça, na verdade não é o hipotálamo, outras estruturas vão informar o hipotálamo, a amígdala, enfim, vão informar o hipotálamo vai informar a hipófise manda uma mensagem para uma glândula que está em cima dos rins, chamada suprarrenal. A suprarrenal vai disparar o alarme através de hormônios adrenalina e cortisol. E aí está instalada a resposta do estresse, que vai aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, uma série de respostas, nosso tônus muscular, vai aumentar o metabolismo, a produção de glicose, dilata as pupilas, uma série, aumenta a frequência respiratória, uma série de alterações no nosso corpo acontece para quê? Para preparar o nosso organismo para lutar ou fugir. Ora, para que precisa aumentar a frequência respiratória? Eu preciso de oxigênio para Sim, lutar contra o pitbull. Por sim. que aumenta a minha frequência cardíaca? Eu preciso de um maior aporte sanguíneo para lutar. Por que aumenta o meu tônus muscular? Mesma coisa. Por que aumenta a produção de glicose? O meu fígado ali começa a ofertar mais glicose para isso. Então a resposta do estresse, ela é para isso. E é natural nesse caso, É faz na parte do ser humano. faz parte do ser humano. Nesse exemplo que eu acabei de dar, é uma resposta aguda ao estresse. Ah, é isso que eu ia te perguntar, porque tem o crônico e o agudo. Então esse é o caso da resposta aguda. Aguda e totalmente benéfica. Ok. Então eu vou ter uma resposta ao estresse super elevada, vai lá no teto, porque eu estou diante de uma ameaça real, um Real. perigo real. Então, os meus órgãos dos sentidos, né? O meu olho, a minha audição, captou ali o pitbull, informou a minha amígdala, que é uma estrutura do meu cérebro que detecta ameaça no ambiente, ela fica o tempo todo checando se tem ameaça. Então ela percebeu ali a ameaça do pitbull. Informou o hipotálamo. Hipotálamo informou a hipófise, que informou a suprarrenal, disparou a resposta.